Vem aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Uma palavra de Deus para a sua vida e no final ele vai orar por você. Olá, meus amados irmãos e irmãs do canal do YouTube. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração. É sempre com muita alegria que eu, pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, venho orar por você, trazendo sempre uma palavra de Deus para gerar fé no seu coração, para que você possa ser fortalecido, renovado, curado, vencedor como você é. Por isso, hoje eu quero ministrar para você sobre a mentira do estresse. Presta atenção. Quando nós lidamos com qualquer problema, precisamos primeiro descobrir qual é a sua origem, se desejamos resolvê-lo. Lidar com os sintomas não resolverá o problema, somente trará um alívio momentâneo. Muitas vezes há coisas ruins acontecendo em nossa vida, como a pobreza, a ansiedade, a depressão e muitos tipos de enfermidades físicas. Esses problemas são frutos de uma árvore. Algumas vezes tentamos remover os frutos assim que eles brotam, mas percebemos que logo em seguida eles aparecem novamente. Removê-los, portanto, não resolve o problema permanente. E aí, pastor, como resolvê-lo? Apenas lidar com os frutos nunca vai eliminar o problema. Precisamos entender que existe algo abaixo da superfície que sustenta todas as doenças que aparecem acima. Precisamos, pois, lidar com as raízes. Só podemos eliminar uma planta se removermos as suas raízes. Normalmente, não temos consciência do que está abaixo do solo. Por isso, lidamos apenas com o que vemos na superfície. Do mesmo modo, as doenças crônicas, problemas conjugais, a depressão, a ansiedade e os problemas financeiros são como uma planta doente. Você pode arrancar alguns frutos que apareceram, mas é uma questão de tempo até que os outros se manifestem novamente. Creio que a sequência do que aconteceu no primeiro pecado nos dá uma chave para entendermos como os frutos do pecado se manifestam. Se eu e você lermos atentamente, veremos uma sequência acontecendo na queda do homem. Primeiro, ele comeu da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Como consequência, percebeu que estava nu e sentiu condenação. A condenação se manifestou na forma de vergonha. Por causa da condenação, o homem se escondeu com medo de Deus. No fim, o homem disse que ele agora comeria do suor do seu rosto, que representa o estresse da preocupação do dia a dia. Adão era rico, vivia num lugar cheio de ouro, pedras preciosas, tinha todo o suprimento que necessitava. Agora, porém, havia sido expulso do jardim e deveria se esforçar para sobreviver. Não haveria certeza do que o fruto cresceria numa terra que agora estava amaldiçoada. É muito importante que você entenda essa sequência para você perceber o que estava acontecendo debaixo do solo e se constitui a raiz dos nossos problemas. Vamos analisar essa sequência começando pela mais superficial até chegarmos à raiz. Estresse causa todo tipo de doença. Eu creio que não devemos passar uma semana sem que apareça um artigo na mídia mostrando como o estresse tem produzido todo tipo de enfermidade. Doenças desde reconhecidas como psicomáticas até tumores cancerígenos. Todos eles podem ter a sua origem nas preocupações, nas angústias, no estresse. Se o problema é o próprio estresse, então a solução, obviamente, seria eliminar o que parece causá-lo. O trabalho é estressante, mas como não dá para viver sem trabalhar, ficamos sem saída. Podemos procurar um trabalho mais tranquilo, mas pouco tem essa opção. Muitas vezes, o próprio relacionamento são estressantes.
Nós não podemos viver sem nos relacionar. Temos preocupações com todo tipo, contas a pagar, constantemente pressão de todos os lados. Parece que viver nesse mundo é sinônimo de estresse. Essa é a consequência do trabalho com suor do rosto, o qual mostra que, nesse mundo caído debaixo de maldição, o estresse é inevitável. Ainda que o estresse seja causa imediata de muitos problemas físicos e psíquicos, sabemos que existe algo mais profundo. Olhando a experiência do homem no Éden, entendemos que o que causou o estresse, na verdade, foi o medo. O medo produz o estresse. Quando Adão e Eva foram criados, a palavra de Deus diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Na verdade, eles estavam revestidos da glória de Deus. E essa glória é o que lhe permitia dominar toda a criação. Contudo, no momento em que pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Depois que pecaram, o Senhor veio ter com eles e perguntou: Adão, onde você está? Interessante que a primeira pergunta do Velho Testamento é onde está o homem, mas a segunda do Novo Testamento, onde está o rei? Mateus 2:2. E assim porque quando você descobre onde está Cristo, entende onde você está. Em Gênesis capítulo 3, verso 9 e 10, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde está? Ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Gênesis 13:10 relata como o medo entrou no mundo. Essa é a primeira menção de medo na palavra de Deus. O homem não foi criado para viver assim. Hoje, as pessoas têm medo de muitas coisas, mas a origem de todos os medos é o medo da morte. A pessoa diz, por exemplo, que não tem medo de voar de avião, mas o medo, na verdade, é da morte. Deus não quer que você viva com medo do futuro, de envelhecer, de não ter o suficiente, de perder o emprego, de ficar doente, de perder alguém. Você consegue perceber que o medo é o que produz estresse? O trabalho pode ser cansativo, mas o medo de perder o cargo, de não cumprir a meta e ser demitido é o que realmente gera estresse. Temos medo de perder o emprego porque, se perdermos, não teremos plano de saúde. Então teremos medo de ficar doentes e morrer. O que estressa realmente é o medo da morte, que está no fim de qualquer cadeia da preocupação. Mas afinal, por que vivemos com tanto medo? O que sustenta tanto medo dentro de nós? Isso nos leva a concluir que nem mesmo o medo é a origem final dos nossos problemas. Ele certamente está presente por ter facilmente percebido, mas há uma causa mais profunda. Adão disse que teve medo porque percebeu que estava nu. Ele se sentiu envergonhado. Essa é a origem do medo. Adão ficou consciente do pecado e o resultado foi vergonha e condenação. Tudo começa com a consciência de culpa. Depois havia dito a Adão que se ele comesse da fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria. Entretanto, ele havia acabado de comer e não havia morrido, pelo menos não fisicamente. Então, certamente concluiu que Deus o mataria. Essa é a origem de todo medo. A base do medo é o pensamento de que não somos amados, que precisamos mudar, ser melhores, só para depois merecer o amor de Deus. Muitos vivem procurando conquistar o amor de Deus, fazer coisas, mas quando fazem, mais falham e se sentem menos amados. Consciência de pecado, vergonha, condenação são coisas sinônimas, mas o Senhor diz que no lugar da vergonha haverá dupla honra. Isaías 61:7. Condenação desperta medo. A vida de muitos cristãos é completamente cheia de medo. Eles vivem atormentados com medo de Deus não ouvir a sua oração. Tem medo do amanhã, porque temem ser abandonado. Temem o futuro, temem os desafios da obra. Tem medo de correr risco. Tem medo de depender exclusivamente de Deus e viver pela fé. Tem medo é proveniente do sentimento de condenação, falta de conhecimento de quanto somos amados. A lógica do primeiro pecado foi a seguinte: quando o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, imediatamente o diabo condenou mostrando a sua nudez.
O inimigo disse: você está desqualificado para chegar diante de Deus. Deus vai condená-lo por causa do seu pecado. Debaixo de condenação, o homem só consegue esperar a condenação de Deus. Foi isso que gerou o medo. Por que tememos tanto o futuro? Porque pensamos que, como somos tão pecadores, Deus não vai cuidar de nós. Pois isso, não merecemos o seu cuidado. Eu preciso me apegar a esse emprego, porque se perdê-lo, Deus não vai cuidar de mim. Ele só cuida dos que são fiéis, e eu não sou fiel. Observe que existe uma relação estreita entre condenação e medo. O sentimento da condenação faz com que pensemos que Ele não nos ama. Isso produz medo. Quanto mais introspectiva é a pessoa, mais consciente ela é das suas falhas e, consequentemente, ela se vê indigna da bênção de Deus. O resultado é que ela sentirá o medo e mais medo produzirá na sua vida. No fim, ela terá um colapso nervoso até entrar em depressão. Entretanto, se eliminarmos a condenação, o medo perderá o seu poder e, consequentemente, o estresse deixará de existir. Pastor, mas como eu posso me livrar da condenação? Precisamos crer que o nosso pecado já foi apagado e nós somos amados incondicionalmente pelo Pai. Em 1 João, capítulo 4, verso 10, nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amados a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Precisamos ter os nossos olhos abertos para perceber que o ponto central é o amor de Deus por nós e não o nosso por Ele. Nosso amor por Ele é apenas uma resposta do amor que recebemos. Quando nós entendemos que somos amados, então amamos. Aleluia, glória a Deus. Nessa hora eu quero orar para você, porque eu creio que o estresse da sua vida vai ser eliminado. Eu quero orar por todas as pessoas que têm causas impossíveis, porque Deus já deu vitória. Por isso, nessa hora, eu quero orar pela dona Sônia, pelo Carlos Vinícius, pela dona Lia, pelo senhor André, pela Clênia, pela Thaísa, pela Ana Paula, pela Lindaura, pela Alcinda, pelo Robson, pela Jéssica, pela Rosa, pela Fátima lá em Abadia, pela dona Maria das Graças, pelo seu Clemente, pelo Divino, pela Eliane, pela Alvanda, pela Vanilda, pela Ilza, pelo Juninho, pela pastora Valéria, pela Salomé, pela Maria Carolina, pela Maria Rita, pela Rosângela, pelo Batista, pelo seu Galdino Júnior. Todos eles têm causas na justiça. Eu oro também pelo Rogério na Ceasa, pela loja Lima Verde da Cristiane, pelo Rafael, que é vendedor de carros, pelo Marcelo, que é corretor, pelo Marcos Antônio Pedrosa, pela doutora Talita. Eu oro pelo Luiz do Empório Brilhante, Empório Ipanema, pelo Haroldo da Casa de Carne Cunha, pelo Assados Martins da Eliene, pela oficina do seu Clemente, pela Polimentos Jeans do Gaúcho e pela Penha Congelados. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nessa hora quero apresentar diante do Senhor a vida dos teus filhos que estão passando por estresse, que tem uma causa na justiça, que precisa de uma intervenção do Senhor. Nós declaramos quebrada toda a resistência, todo o laço do inferno. Nós declaramos que essas famílias são alcançadas, transformadas pelo Senhor. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha acelerar essa bênção. Toca o coração desse juiz, desse advogado, para que os seus filhos tenham vitória. Livra eles da miséria, livra eles do estresse, livra eles do cansaço, da fadiga, livra eles de todo o mal. Eu oro declarando a vitória do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Nessa hora, Pai, eu peço ao Senhor, glorifica o teu nome na vida dos teus filhos. Amém, amém e amém. Eu queria confessar com você Isaías 30, verso 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e terdes sossego, esta é a sua salvação, na tranquilidade, na confiança, a vossa força. Diga ao meu coração: é convertido ao Senhor, por isso eu desfruto do favor imerecido. Hoje eu decido crer e confiar nos planos de Deus para a minha vida. Lanço fora toda ansiedade, preocupação e declaro que o meu coração
vai sossegar na paz de Deus, que excede todo entendimento. Eu confio que o meu Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. No momento, eu estou fortalecido na força do Senhor e no seu poder. Amém?